Olá, alunos. Meu nome é Silder, sou professor do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação do campus Rio Pomba. Sou professor do curso de Ensino à Distância e vou ministrar a disciplina de Informática Básica. Nós vamos, nessa videoaula, falar um pouco sobre noções de informática. Vamos falar sobre as memórias do computador, como que funciona o computador, falar sobre o teclado, mouse, os periféricos, que estão ligados no computador. Bom, no nosso primeiro slide, nós temos aqui o que é um computador. O que seria um computador? Computador nada mais é do que uma máquina e ele só realiza as tarefas através de comandos que são enviados pelo usuário. Outra questão interessante seria como é formado ou qual a configuração de um computador básico. Bom, um computador básico ele é formado pelo gabinete, que é aquele compartimento metálico, onde fica CPU, placa-mãe, é formado pelo vídeo ou monitor, teclado, mouse, caixa de som e microfone. Tá? Como que funciona um computador? Para nós entendermos o funcionamento de um computador, eu dividi o computador em 3 unidades básicas. Unidade de entrada são todos os periféricos, os hardwares que enviam informação para dentro do computador. Dentro do computador nós temos a unidade central de processamento, onde essa informação ela é processada e tem um retorno para o usuário. Esse retorno é através da unidade de saída. As unidades de saídas principais são os vídeos, monitor, a impressora. Tá? Bom, aqui nós temos os principais periféricos do computador. De entrada seria o teclado, mouse, scanner, pendrive e outros. Tá? Então, são todos os hardwares que enviam informação para dentro do computador. Os principais periféricos de entrada que nós temos, teclado e o mouse. Vamos falar um pouco sobre eles, Vamos ver uma parte mais prática e vamos falar um pouco sobre o teclado e o mouse. Então, vamos conhecê-los. Primeiramente, vamos falar sobre o teclado. Eu abri aqui um programinha de texto chamado Writer e coloquei aqui o nome de algumas teclas principais aí que a gente pode utilizar aí para conhecer um pouco do teclado. Temos a tecla Enter, Caps Lock, Shift, Backspace e Delete. A tecla Enter funciona como um parágrafo. Toda vez que você precisar fazer um parágrafo no texto, você pressiona a tecla Enter, ou uma mudança de linha. Tá? Tecla Caps Lock funciona como a trava do maiúsculo. Eu vou digitar alguma coisa e quero que saia tudo em maiúsculo. Eu pressiono a tecla Caps Lock, tudo que eu digitar vai sair em maiúsculo. A tecla Shift. A tecla Shift ela possui duas funções. Ela tem, quando você pressiona a tecla Shift, você pode conseguir a primeira letra da palavra maiúscula e o resto minúsculo. E a segunda função da tecla Shift seria ter acesso ao caractere da parte superior da tecla. Okay? Backspace e Delete são teclas utilizadas para apagar o texto. Backspace vai apagar à esquerda do cursor, que é esse sinalzinho que fica piscando aí dentro do texto, e Delete vai apagar à direita. Ok? Então aqui eu deixei um texto aqui, só de exemplo. Se a gente quisesse, por exemplo, criar um parágrafo aqui depois da palavra produtos, eu vou posicionar aqui o cursor, pressionar o Enter, eu criei um parágrafo após a palavra produto. Então você tem aí várias outras teclas importantes que nós vamos ver mais à frente na nossa aula. Ok? Então, vamos agora voltar aqui para os nossos slides, tá? Para continuarmos aqui a nossa aula. Bom, então agora nós vamos aqui para o scanner. O scanner também é um periférico de entrada. Ele é um digitalizador de imagem. Você vai pegar um texto ou uma foto, colocar sobre o scanner, ele vai digitalizar a imagem e enviar para dentro do computador. Dentro do computador você pode trabalhar com a imagem ou com o texto, da melhor forma. Okay? Então o scanner também é um periférico de entrada de dados. Os periféricos de saída do computador são vídeo, impressora, caixa de som, pendrive e outros. Tá? Os principais são o vídeo e a impressora. Vídeo ou monitor e a impressora, que ela vai tirar a informação de dentro do computador e colocá-la impressa no papel. Aqui eu coloquei alguns exemplos, a gente tem aqui a impressora, monitor, tem aqui um HD externo, pendrive, tá? Um CD RW, então são exemplos de
periféricos de saída de dados, tá? Como nós temos periféricos de entrada e de saída, nós temos alguns equipamentos, alguns hardwares que exercem as duas funções, tá? Que são periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo, ok? Vamos falar um pouquinho agora de um periférico de saída bem importante, a impressora. Nós temos vários tipos de impressora. Geralmente, na impressora, a gente analisa o custo-benefício, né, da impressora. Então, a impressora matricial é uma impressora que não é muito barata, mas a qualidade de imagem também ela não é muito boa. Só que ela é utilizada para impressão de notas fiscais, ela imprime no carbono, então ela tem algumas qualidades interessantes, tá? Outro tipo de impressora que nós temos é a impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta, ela utiliza-se de cartuchos para realizar a impressão. Tem um cartucho preto e um colorido, tá? E a qualidade dela é uma qualidade muito boa, até fotográfica. Só que esses cartuchos não são muito baratos, então o custo-benefício dela também não é muito bom, tá? Nós temos aqui a impressora laser. A impressora laser, ela é muito utilizada para você fazer impressões de alta qualidade. Ela tem qualidade fotográfica, tá? É a impressora mais cara, mas o custo-benefício é excelente. E por último, nós temos aqui uma impressora térmica ou impressora de cera. Essa impressora de cera, ela tem uma qualidade excelente, ela é utilizada em revistas. Quando você vê uma capa de revista, por exemplo, é utilizada com a impressora de cera, ok? Como eu já tinha falado para vocês, nós temos periféricos que são ao mesmo tempo entrada e saída de dados. Nós temos aqui, ó, coloquei exemplo, pendrive, CD-RW, o HD externo e o webcam, tá? Que funcionam ao mesmo tempo que você envia informação para dentro do computador, você retira a informação do computador. Bom, vamos ver algumas definições importantes aí em informática. A primeira definição que nós temos aqui é hardware. O que seria hardware? Hardware é a parte física do computador. É tudo aquilo que você pode pegar, pode tocar, né? Exemplos de hardware seriam teclado, mouse, uma placa de som, uma placa de vídeo, correto? Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei. Bom, dentro dos hardware, nós temos aqui alguns hardwares que são mais importantes. Um deles é o microprocessador, ou a CPU, que é o cérebro do seu computador. Ele fica ligado na placa-mãe, tá? E ele é muito importante porque ele que dá até o nome para o computador. Aqui nós temos aqui o Intel Celeron, o nome desse computador, Celeron, tá? Outra peça importante, ou hardware importante que nós temos é a placa-mãe. A placa-mãe, ela fica localizada no gabinete do computador, tá? Dentro do gabinete daquele compartimento metálico, e todos os periféricos, tanto os periféricos de entrada e saída, estão ligados à placa-mãe. Uma placa de som, uma placa de vídeo, teclado, mouse, impressora, todos eles são ligados na placa-mãe. Nós vimos que era hardware, que é a parte dura, a parte que você consegue pegar, tocar. Vamos ver agora o que é software, que é a parte virtual, a parte que você sabe que existe, mas você não consegue pegar, tá? Então, software no computador são os programas, os aplicativos. Aqui eu coloquei exemplo do Windows, que é um sistema operacional, o Writer, que é um processador de texto. Então, são programas que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Temos aqui também, ó, o Norton, antivírus, né? Nós temos aqui o Internet Explorer, que é um programinha que você utiliza para navegar na internet. Todos eles são software, tá? Que funcionam em cima do hardware, que é a parte física. Vamos ver aqui uma definição importante, que é sistema operacional. O sistema operacional ele é essencial para o funcionamento do seu computador. O computador só funciona se você tiver um sistema operacional instalado no seu computador, tá? E os sistemas operacionais mais comuns são o Linux e o Windows, tá? Vamos ver a diferença dos dois. O Linux é um software livre, gratuito e tem um código-fonte aberto, tá? Ou seja, você sabe como que ele foi criado. Já o Windows, ele é um software pago, né? Ele é da Microsoft e você, para ter acesso ao Windows, você tem que pagar. Ele tem um código-fonte fechado, correto? Uma outra definição importante aqui é uma diferença entre programas ou aplicativos e sistema operacional. Qual a diferença dos dois se os dois são software? A diferença é a seguinte, que os programas,
eles rodam em cima do sistema operacional, ou seja, você pode retirar os programas do computador que ele continua funcionando. Se você retirar o sistema operacional, o seu computador vai parar de funcionar, ok? Então, essa é a principal diferença entre os dois. Então, nessa aula, o que foi visto? Nós vimos definições, né, do que é um computador, como funciona o computador, definição de hardware, de software. Isso é muito importante para vocês entenderem como que funciona a informática, né, como que vocês vão trabalhar com o computador, ok? Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre memórias e iremos falar também um pouco sobre o Windows, o sistema operacional Windows. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Um abraço.